Então, amados, a exortação que nós queremos trazer hoje para a igreja que nos ouve é que nós que temos ouvido o Espírito de Deus falar conosco, nós temos ouvido o Espírito Santo se revelar para nós através da sua santa palavra, através das santas e sagradas escrituras. Temos visto o Espírito Santo falar através da sã doutrina. Temos ouvido o Espírito Santo no nosso cotidiano, quando saímos na rua, quando estamos diante da televisão, diante do computador, quando estamos dirigindo o carro, pilotando a moto, na parada de ônibus, na fila do banco, na espera da clínica, no hospital, nos ambientes, nos lugares, com amigos, colegas, no trabalho, na escola, na faculdade. E a verdade, o certo é que o Espírito Santo, ele fala conosco frequentemente. Ele fala conosco nos mostrando o que é certo, o que é correto, nos repreendendo ali imediatamente quando começamos a fazer algo que lhe desagrada, nos ajudando a resistir às tentações que surgem. O Espírito Santo tem falado para que tenhamos calma, para que não sejamos ansiosos, para que andemos em santidade, para que nos comportemos de uma forma conveniente, de acordo com a sã doutrina, de uma forma que não cause escândalo, nem a judeu e nem a gentil. O Espírito Santo tem falado conosco o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, o que nós devemos evitar de fazer. Agora a questão, amados, não é essa. O Espírito Santo, ele fala conosco diuturnamente. Fala em nosso coração, orientando. Sempre que você está tentando fazer alguma coisa, ou pensando em alguma coisa, e você ouve aquela voz dentro de você, isso é errado, isso não agrada a Deus, é o Espírito Santo falando. Então o Espírito Santo, ele fala de uma forma gentil, de uma forma gloriosa conosco, tentando o nosso bem, nos ajudar para o nosso próprio bem. Mas a questão é, você tem dado ouvidos àquilo que o Espírito Santo lhe manda fazer? Você tem dado ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem lhe falado? Você tem dado atenção, a devida atenção, o devido valor? Você tem se submetido, se sujeitado, obedecido à voz do Espírito Santo? Essa é a questão. Quando o Espírito Santo manda você parar de, por exemplo, você que ainda está fumando, e o Espírito Santo lhe manda parar de fumar, abandonar o fumo, você abandona o fumo? Quando você se prende a programas que exalam a sensualidade, que infelizmente, eu acho que 99,9% dos programas que passam na televisão exibem a sensualidade. Quando o Espírito Santo lhe manda parar de ver, de assistir, você tem obedecido? Quando você está diante da internet, mesmo que seja praticando boas coisas, tentando evangelizar, mas de repente você já gastou muito tempo aí, algumas horas, e o Espírito, algum tempo, muito tempo, o Espírito Santo lhe manda parar agora, interromper. Você tem obedecido? Coisa simples. Quando você está diante de um site, de repente aparece a sensualidade, e a carne obviamente diz, clique e olha aí. E o Espírito Santo diz, não. O que você faz? Amados, a pergunta hoje é uma pergunta simples. Nós começamos a semana hoje. Hoje é segunda-feira. É claro que essa mensagem ela está gravada, está sendo gravada e vai chegar aí para muitos, vão ouvir ela no YouTube. Você está ouvindo ela no YouTube, independente do dia da semana que seja aí você esteja ouvindo, a hora. Mas nós começamos hoje com essa exortação.
Porque, amados, não é suficiente apenas nós protestarmos contra as heresias. Não é o suficiente apenas nós apontarmos os hereges, reconhecermos os hereges. Não é suficiente apenas nós deixarmos de congregar numa igreja herege e buscar congregar numa igreja verdadeira. A questão é, você em particular, em pessoal, está obedecendo o Espírito Santo? Nós já sabemos que a maioria dos cantores não estão. Nós já sabemos que a maioria dos pregadores não estão quando negociam os dons de Deus, quando usurpam os dons de Deus para ganhar dinheiro. Nós já sabemos que os shows gospel, isso é escândalo, é blasfêmia. Os arraial gospel, pior ainda. Já sabemos que o movimento é gospel atual, não passa de um movimento herege. Mas e você, querido? Tudo bem, você reconheceu, a igreja que você estava congregando era uma igreja herege, e ainda bem que você saiu. Mas e agora? E você? Você está obedecendo a voz do Espírito Santo? Ah, eu obedeci, pastor, porque eu saí da igreja herege. Sim, amém, mas e o resto? O Espírito Santo, irmãos, ele tem nos mandado, ele tem falado conosco. Deus, o Senhor Deus, ele faz aqui, o Espírito Santo usa aqui o autor aos Hebreus, para dizer que a desobediência do povo hebreu quando saía do Egito tornou-se para Deus um tipo de provocação. Deus diz aqui, eles me provocaram, me tentaram e me provocaram. Ou seja, quando nós persistimos na desobediência a Deus, nós, além de estarmos tentando a Deus, estamos provocando a Deus. Quando Deus nos ensina o contentamento, Deus nos conduz pelos caminhos de prova, como conduziu o povo de Israel. Nos conduz pelo caminho de escassez, como conduziu o povo de Israel, porque deserto era um caminho de escassez. Porém, Deus estava sendo o provedor daquele povo no meio daquele deserto. Quando Deus nos conduz pelo caminho de escassez, Ele é o nosso provedor no caminho do deserto. Mas como aquele povo se comportou? Deus mandava provisão, mas o povo não se contentava com a provisão de Deus. Deus mandava o socorro, mas o povo não se contentava com o socorro de Deus, porque aquele povo era ganancioso, eles estavam sempre querendo mais. Aquele povo não reconhecia as dores que eles estavam sofrendo no Egito, apesar de saber e lembrar das dores e do sofrimento que eles estavam sofrendo no Egito. Muitas vezes eles preferiram voltar para lá do que continuar seguindo a direção que Deus lhe havia dado, porque era um caminho de deserto. E assim, meus amados, muitos de nós temos sido nesses dias. Deus nos tirou do Egito, da escravidão, seja da apostasia, das heresias, das igrejas evangélicas, das igrejas católicas ou de outras igrejas. Deus nos tirou do mundo, da prostituição, dos vícios, das drogas, e nos colocou agora no caminho estreito, no caminho da salvação, no caminho das mansões eternas, no caminho das mansões celestiais. E agora, tão somente por muitas vezes, você tem tentado a Deus. Por quê? Porque Deus tem levado pelo caminho do deserto. Você tem passado dificuldade financeira, tem passado dificuldades no casamento, na família, e por muitas vezes você lembra do deserto, quer voltar para o deserto, sente saudade do deserto, sente desejo pelo deserto, e você não vê que Deus está cuidando de você. Assim estava a nação hebreia no meio daquele deserto. Deus cuidando daquele povo, uma obra como Deus nunca tinha feito. E ainda assim o povo tentava a Deus. Ah, Moisés, nós queremos voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos panela de carne. Aqui nós só comemos esse pão aqui. Aí Moisés ora a Deus, Deus manda carne. Aí o povo está lá fadigado. Ah, Moisés, essa carne já está enjoada já. Aí ora a Deus, depois Deus manda o pão, o maná. Ah, Moisés, que não ficar comendo pão direto toda hora. Então o povo vai constantemente tentando. Aí Deus diz: olha pessoal, eu vou mandar o maná do céu e vocês só colham para comer num dia. Quem deixar para outro dia vai apodrecer. Deus faz isso para quê? Para provar a obediência do povo.
Aí Deus manda o maná, aí o povo vai lá, alguns obedecem, pega o maná só para aquele dia, a porção que dá para eles comer naquele dia. Mas outros, não, vamos pegar para outro dia logo, para uma semana. Aí quando eles pegam para outro dia, para outra semana, aí tá lá, nas vasilhas dele, quando eles levantam de manhã, tá tudo podre. E Deus vai se irando com aquele povo, porque vai vendo desobediência, vai vendo rebeldia, vai vendo submissão. E Deus diz que isso, além de ter sido o povo ter tentado a Deus, o povo também estava despertando a ira de Deus. O povo, além de estar tentando a Deus, estava despertando a ira de Deus. Será, querido, que a sua vida, o seu comportamento que você está vivendo, embora sendo um cristão, embora estando à procura de conhecer a verdade, eu não estou falando isso para lhe condenar ou para lhe criticar. Estou pregando isso porque o Espírito Santo me conduz nessa manhã e querendo lhe ajudar. Você, embora esteja procurando a verdade, se firmar na verdade, conhecer a verdade, e de repente as pessoas acham às vezes que a verdade não é só o dízimo, não é obrigatório, o comércio é pecado, o comércio dos dons é errado, o show gospel é errado, os arraial gospel é errado. Algumas pessoas pensam que a doutrina da verdade baseia-se apenas nisso. Mas e quando a doutrina chega a falar de santidade? Quando a doutrina fala da tua roupa, da tua saia curta, da tua blusa decotada, quando a doutrina chega a teu biquíni, ou a tua sunga, ou teu fio dental na praia, quando a doutrina chega a tua ostentação, a tua luxúria, a ostentação que você tem, que você vive aí, envolto em riquezas terrenas, quando a doutrina chega aí, quando a doutrina chega na santidade da tua aparência, nessas maquiagens extravagantes, exageradas, que é claro, a mulher é bonita, a mulher se maquia um pouquinho ali, aquela maquiagemzinha macia, maneira, pouquinha, leve, aquela coisinha leve, discreta, que quase não dá nem para perceber, mas aquele batom preto, aquele batom vermelho, aquele batomzão lilás, as pestanas dos olhos, uma hora é pintada de azul, outra hora é pintada de rosa, outra hora é pintada de preto. Os brincos, se duvidar, tirar cada um, dá para fazer uma calota de um caminhão, calota do pneu. Cada brinco dá para tirar e fazer a calota de um caminhão, calota do pneu de um caminhão. Então, quando a doutrina chega aí, nessa ostentação, nessa apresentação aparatosa que você está exibindo, aí o que é que você faz? Você obedece, o dízimo não é obrigatório, você obedece, obedece que não deve ir para shows, obedece que não deve ir para o arraial gospel, obedece que o comércio dos dons é pecado, mas quando chega a sua vida pessoal, particular, sim, quando chega no exagero dos entretenimentos, não que você não possa se entreter um pouco, mas quando a doutrina chega e toca aí no exagero do teu entretenimento, na tua vaidade, na questão desse ambiente lascivo chamado academia, porque eu passei um ano fazendo academia e eu não conheço um ambiente mais lascivo do que a academia. É um ambiente de pura sensualidade, das pessoas estão ali simplesmente para cultuar o seu corpo. Próprios cristãos que fazem academia, eles dedicam mais tempo à academia, a malhar os seus músculos e a se olhar no espelho, do que ler Bíblia, buscar Deus, trabalhar para o reino de Deus. E ficam ali tentando engrossar os seus bíceps, tríceps, suas pernas. Aí, claro, quando vão conseguindo, aí o que é que eles vão fazer? Vão andar com seus bíceps de fora, seus tríceps de fora, vão andar com as suas pernas de fora para mostrar, que eles estão malhando para mostrar. Quando a doutrina chega, querido, quando a doutrina aponta o Egito, é fácil, a gente aplaude. Quando a doutrina aponta os fariseus, aí a gente aplaude e dá glórias. Mas quando a doutrina ela vem direcionada para a minha conduta, para o meu comportamento, para a minha vida pessoal. Você sabe, irmão, que em meados do século II, lá pelo ano 185, 150 para cima, por aí, que as heresias começaram a entrar dentro da igreja.
começaram a entrar dentro da igreja, começaram a surgir novas linhas, porém, linhas de raciocínio, mas hereges. A igreja se viu obrigada a zelar ainda mais pela santidade dos irmãos, a exigir ainda mais santidade dos irmãos, porque ia ser uma das principais características que ia distinguir a igreja santa, a igreja verdadeira, a igreja da sã doutrina, das demais igrejas heréis que estavam, demais movimentos heréis que estavam surgindo. Claro que apenas a mudança da aparência não é a solução do problema, mas era uma das exigências que a igreja estava colocando para os seus seguidores. Era a santificação tanto do corpo, da alma, como do espírito, como o apóstolo Paulo falou, mas do corpo, da alma na parte interior, porém também da parte exterior. Então, no tempo de hoje, irmão, o que nós estamos vendo é que, infelizmente, a igreja, muitos de nós não estamos aceitando a doutrina por completo. Não estamos. Muitos, a maioria, aceitam a doutrina apenas pela metade. E isso, querido, eu lhe digo, isso é totalmente incoerente e inconveniente da sua parte. Eu dizia ontem na igreja que, sim, que nós devemos nos preparar para nos encontrar com o Senhor. E ninguém se prepara para se encontrar com o Senhor apenas fazendo parte de uma congregação. É importante isso? É. Hebreus 10, 25 diz: nós não podemos deixar de congregar. Mas ninguém se prepara para se encontrar com Cristo apenas fazendo parte de uma denominação. Nós nos preparamos para nos encontrar com Cristo principalmente com a nossa vida de santificação, de obediência à palavra de Deus. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós nos santificamos. Nós não podemos aceitar a doutrina apenas pela metade. Eu dizia para a igreja ontem, as verdadeiras ovelhas, elas ouvem uma palavra, e mesmo que essa palavra venha de encontro às coisas, mostrar as coisas erradas que eles estão fazendo, eles não se rebelam, pelo contrário, eles recebem a palavra, mesmo ali doendo um pouco, mesmo ali, não é machucando, que a palavra não machuca, mas vamos usar esse termo, mesmo a palavra assim, doendo um pouquinho ali, machucando um pouquinho, mas eles, não, essa palavra está certa, ela é para mim, Deus está falando, eu estou errado, eu tenho que mudar. Mas os bodes não. Os bodes, eles, ao ouvir a palavra que vem de encontro os seus pecados, suas práticas inconvenientes, eles, né, esse pastor está na carne, esse pastor critica muito, quer ser muito santo, quer ser muito certo, e nem olha sequer que o pastor, que o pregador está mostrando a verdade das escrituras. Então, amado querido, eu não estou aqui pregando para criticar ninguém. Eu estou pregando para tentar, amados, para tentar orientar vocês dentro da verdade, dentro da sã doutrina. Porque o texto diz, no verso 10, por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Quer dizer, um povo que Deus resgatou, e Deus está mostrando o caminho da verdade por intermédio de Moisés, mas o povo está sempre errando, está sempre se desviando, está sempre saindo, e Deus conclui, Deus diz o quê? Que esse povo sempre erra em seu coração e não conhecer os meus caminhos. Esse povo erra sempre no coração deles. Eles não conhecem os meus caminhos. Então o Senhor Deus, muito indignado, ele diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então ali Deus jurou na ira dele que aquele povo não ia entrar no repouso dele, que no caso lá era aquela terra lá do Oriente Médio, né, que o Senhor Deus disse que era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, onde o Senhor Deus destruiu 7 nações para colocar o seu povo ali. Mas agora a nossa caminhada é rumo a outra terra,
Não uma terra, meramente uma terra, uma possessão terrena, aqui neste presente século. Mas o Senhor nos guia agora em direção a uma possessão eterna, de glória, reservada nos céus para aqueles que crerem e amarem a palavra do Senhor. Então, querido, aquele povo teve a oportunidade, o Senhor Deus os guiou, os orientou, e eles totalmente desprezaram a oportunidade que Deus estava lhes dando. Então o Senhor jurou na sua ira que eles não entrariam no seu repouso, e a verdade nós sabemos que saiu do Egito 600 mil homens, de 20 anos para cima, sem contar mulher e criança. Os estudiosos coerentemente acreditam que o texto, as escrituras dizem em Êxodo que eram 600 mil homens de pé, eles contavam só de 20 anos para cima. Então os estudiosos coerentemente acreditam que haviam 2 milhões e 600 a 3 milhões de pessoas. Muito coerente esse cálculo. Porque se eram 600 mil homens, os homens tinham suas esposas, e eles sempre eram pessoas que tinham muitos filhos, então acredita-se que era 2 milhões e 600, 3 milhões de pessoas. E aquele povo saiu do Egito, e só para você ter uma ideia que Deus rejeitou aquela geração inteira, de 20 anos para cima, que daqueles homens de 20 anos para cima só entrou 2, Josué e Calebe. Entrou uma multidão, entrou milhões de pessoas na Terra Prometida. Mas daqueles que saíram no Egito, de 20 anos para cima, só entrou Josué e Calebe. Caminharam 40 anos no deserto. E a geração que entrou com Josué e Calebe foram a geração de crianças que saiu do Egito. Os adultos todos foram, seus corpos ficaram espalhados pelo meio do deserto. Então, queridos amados, então Deus, ele disse: eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, no meu descanso. Então, irmão, Deus não brincou quando ele falou isso. De fato, Deus não permitiu o povo entrar no repouso dele. O próprio Moisés, não que Moisés tenha sido condenado de modo algum, Moisés foi um santo homem de Deus. Mas o Senhor Deus, querendo mostrar o rigor da sua exigência na obediência à sua palavra, querendo mostrar que não faz acepção de pessoas, que não ia privilegiar Moisés só porque ele era um líder obediente. O Senhor Deus querendo provar a fidelidade da sua palavra e a imutabilidade do seu conselho, a soberania da sua glória. O Senhor Deus rejeitou no final. Ele disciplinou, excluiu até Moisés de entrar na Terra Prometida. Porque simplesmente Deus disse, Moisés foi orar assim: o povo está com sede. De onde é que eu vou tirar água para esse povo? E Deus disse: fale com a rocha que ela vai sair água. Moisés chegou na rocha, e ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha várias vezes com o seu cajado. E Deus ali se sentiu ofendido porque Moisés deixou de glorificar o Senhor nas águas de Meribá. Então ali o Senhor Deus disse: por causa dessa rebeldia de Moisés, Moisés foi impedido de entrar na terra. Antes de Moisés morrer, ele sobe o monte com Arão e Josué. E ali quando ele sobe no monte com Arão e Josué, quando Moisés sobe o monte com Josué, Arão já tinha morrido. Quando o Senhor Deus sobe o monte com Josué, ali Deus mostra para ele a terra prometida, e ali Moisés, ele morre. Ele não pôde entrar na terra prometida, mesmo sendo um líder obediente, submisso, sujeito. Então Deus estava querendo mostrar ali, irmão, que Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ele diz: todas as almas são minhas, a alma do Pai como a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo, ele diz muito forte o que Paulo diz em uma de suas epístolas, quando Paulo coloca o seguinte, diz: eu esmurro ao meu próprio corpo, reduzindo-o a nada, para que pregando aos outros, depois eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então por isso ele reduziu o seu corpo à escravidão. Então, amados, preste bem atenção. O Senhor disse que na sua ira se indignou contra aquele povo e prometeu que ele não entraria no seu repouso. Então, nós temos, amados, que guardar essa palavra no nosso coração, para que nós aprendamos
a obedecer à vontade de Deus. A vontade de Deus acima das nossas próprias vontades. Para que nós aprendamos a fazer a vontade de Deus acima dos nossos próprios quereres. Ou da vontade dos nossos próprios amigos ou colegas. Que nós possamos colocar a vontade de Deus, a palavra de Deus acima de tudo, para nós não nos tornar rebeldes e tentadores de Deus.